Bom, vamos iniciar. Eu vou começar aqui com a turma aí do oitavo ano, mas peço para que os alunos do nono se façam presente, porque, como eu já expliquei, no passado algumas aulas não foram possíveis nesse modelo, né? E acabaram também não tendo essa interação de conversar, né? De ver realmente a aula na íntegra. Eu vou abrir aqui uma janela aqui para a gente já compartilhar a nossa aula. Bom, a nossa aula vai ser ainda sobre matrizes energéticas, né, do Brasil e do mundo. O material dessa aula, pessoal, está na página 24 e 25 do livro de vocês. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai lá no livro e vai encontrar essa, essas páginas, né, com esses assuntos. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Bom, vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo a tela aqui, né? Está sendo partilhada para vocês, né? Essa tela aqui da aula com o nome Pão de Açúcar, matriz energética. Todo mundo está vendo aí essa tela? Estamos. Bom, vamos lá. Na semana passada, infelizmente não deu para mim entrar com a aula junto com vocês porque eu estava sem internet. Deu uma pane aqui na internet da região, então não teve como. Então a gente vai prosseguir com a nossa aula referente ao dia 20, ao dia 30 e hoje dia 7. As matrizes energéticas. A gente falou um pouco sobre a energia renovável e a não renovável. Não sei se vocês se recordam, tem aquelas que são renováveis e as não renováveis se refere às energias que são produzidas com elementos fósseis, né, derivado aí de petróleo, né, do caso do gás e outras energias, o óleo diesel, a gasolina. Essas energias elas não são renováveis. E tem as renováveis, que é no caso o etanol, é o álcool, né, o álcool utilizado nos veículos. E também tem as energias renováveis, a energia solar, a energia eólica e as outras energias, né, hidroelétrica também é uma energia renovável. E hoje nós vamos falar sobre essas matrizes energéticas, né, o que é produzido de fato no Brasil, como é que o Brasil se comporta em relação a essa produção de energia. Deixa eu liberar aqui a sala para mais uma pessoa entrar. Então, assim, o Brasil e o mundo tem matrizes energéticas capazes, né, de produzir energia, tanto energia limpa como a energia que causa impactos ambientais. O Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo, industrializado, com 45,3% da produção proveniente de fontes como recursos hídricos, a biomassa e além das energias eólicas e solar. As usinas hidroelétricas são responsáveis pela geração de mais de 75% da energia elétrica do país, ou seja, o nosso país tem um grande potencial na energia hidroelétrica, essa que a gente recebe aqui, no caso do nosso estado, da Chesf Alagoas. Tem a usina hidroelétrica da Chesf, então ela produz energia elétrica e a nossa energia aqui no geral, ela se concentra tanto aqui de nosso estado quanto do Brasil, se concentra em 75% da produção nacional. Outra coisa,
A energia hidroelétrica, como eu já falei para vocês anteriormente, não quer dizer que ela seja simplesmente uma energia que não causa impacto, não. No processo de construção das hidroelétricas, há sim um grande impacto ambiental, porque a barragem, né, ela acaba inundando, quando se constrói aquela barragem, ela acaba inundando uma grande quantidade de área, e aí muita vegetação fica submersa, né, muitos animais acabam morrendo, então assim, precisa ser feita uma avaliação a nível estrutural, né, de impactos que o ambiente pode causar. Ingrid, por favor, desligue o seu microfone, certo? Desligue o microfone, que tem gente usando o som aí na sua casa e está atrapalhando a aula, tá bom? Voltando aqui, pessoal. Aqui embaixo eu vou mostrar a vocês aqui um gráfico com o que é produzido aqui no nosso país. Esse gráfico aqui ele é de 2016. Esse gráfico aqui, pessoal, que vocês estão vendo agora, ele é de 2016. E aqui nós temos aqui o gráfico no formato de uma pizza, né? Umas fatias cortadas. Aqui cada fatia dessa aqui representa o que é produzido, né? O que compõe a matriz energética do nosso país, né? O que é produzido de energia limpa, renovável e não renovável. Aqui vocês podem ver que, embora nós estejamos no século XXI, ainda há uma utilização de energia não renovável muito grande, que são aquelas derivadas do petróleo. No nosso país ainda ela corresponde a 32,1% dessa energia aí do petróleo. Aí nós temos também o carvão mineral, que também é um outro contaminante ambiental terrível. Ele emite muita emissão aí de gases poluentes, mas é uma fonte de energia que abastece muito as indústrias. É utilizado muito pelas indústrias o carvão mineral. Nas aulas anteriores vocês viram como é que eles conseguem extrair esse material e de que é que ele é formado. Então assim, juntando-se aí 27,5 mais 32,1 vai dar muito mais que 50%, né? Vai dar 50 vai dar quase 56% de energia não renovável, ou seja, é uma quantidade ainda muito grande para a realidade do nosso país. O bom é que o nosso país, embora tenha... Eita, pessoal, desculpe, esse gráfico ele não é o do Brasil ainda, ele é o mundial, viu? Só para retificar aqui, ele é o mundial. Do Brasil a gente vai pegar logo abaixo, certo? Então aqui você vê que a nível mundial essa energia não limpa, ela ainda o consumo dela ainda é muito alto. E isso eu não digo só dos países emergentes, não. Os países desenvolvidos também utilizam muito esse tipo de energia, como os Estados Unidos, a China, né? E o Brasil é um exemplo de um país que vocês vão ver daqui a pouquinho, que tem um potencial, né, muito superior em relação aos outros países, porque nós trabalhamos com as energias não renováveis e renováveis, mas o índice de renovável no nosso país é muito maior. Então assim, a hidroelétrica a nível de mundo ela só corresponde a 2,5%. A energia nuclear 5%, que é aquelas produzidas lá naquelas usinas, como aqui aconteceu do acidente nuclear de Fukushima e lá no Japão. E essa biomassa, como vocês bem sabem, aqui no caso, nesse gráfico, não está só a biomassa, né? Está a biomassa, biodiesel, a eólica, solar, geotérmica, mares e ondas. Essa aqui seria a energia renovável. Então, a nível de mundo, né, de planeta, 21,8% dessa energia é proveniente de fontes renováveis, é utilizada aí no mundo inteiro. Ainda é pouco, eu acredito que é muito pouco, deveriam se investir mais, mas infelizmente a energia no estado não renovável ela ainda é mais abundante. Precisa se investir mais, na verdade. Então nesse gráfico nós vimos que 86,4% da matriz energética mundial corresponde a fontes não renováveis de energia, como os derivados do petróleo, carvão mineral, gás natural e a energia nuclear.
enquanto 13,6% corresponde a fontes renováveis. Então, assim, é muito pouco. 13,6% a nível de mundo é muito pouco. É como no caso da energia hídrica, que é aquela produzida aí pelas hidroelétricas, né, pela água, a energia eólica, a solar, a geotérmica, a biomassa e outras mais. Esse cenário se deve-se principalmente às diferentes características locais do planeta. Claro que também entra aí uma questão geográfica, né? No aspecto do espaço geográfico de cada país, porque nem todo país também tem potencial para produzir cana-de-açúcar, vamos dizer, né? Para produzir o etanol. Existem regiões com poucas incidências de raios solares, como é o caso, né? Os países nórdicos, onde a energia solar é inviável porque não tem sol o ano todo e nem com potencial suficiente para produzir energia. Já a nossa região, pelo contrário, ela é muito proveniente, né, muito apropriada para esse tipo de produção de energia solar. Tem as geotérmicas, que eles utilizam aí as fontes de calor natural da própria terra para produzir também energia, e a biomassa, que é que os resíduos lá da utilização da produção da cana do açúcar, aquele bagaço, eles aproveitam aquele bagaço, aquilo é biomassa e conseguem produzir energia também através deles. Inclusive, pessoal, se vocês não sabiam, as indústrias que produzem cana de açúcar, no caso eles produzem o açúcar e o etanol, elas usam muito essa biomassa para produzir a sua própria energia. Então elas quase não dependem de energia de fornecedoras externas, né? Eles produzem a própria energia. Agora aqui analisando a nível de Brasil, a gente vai ver aqui que o negócio muda, né? O cenário já é melhor. Já é melhor. Olha só. No Brasil, perceba que a matriz energética brasileira é diferente da matriz energética mundial. O Brasil se destaca por ter a maior matriz energética renovável do planeta, apesar de o consumo de energia de fontes não renováveis ainda ser maior que os de fontes renováveis. Isso se deve a alguns fatores, entre eles a abundância de água, que favorece a exploração das fontes hídricas, a posição privilegiada no planeta, né, que a questão climática também entra nisso aí, com relação à incidência também de raios solares, a existência de locais com grandes ocorrências de vento. Além disso, o Brasil é um país que possui características favoráveis ao cultivo de vegetais. Eu acabei de falar, a questão climática, né, apropriada para a produção também da cana-de-açúcar. Não é só a cana-de-açúcar não, pessoal. A beterraba, né, o milho, a soja, todos esses subprodutos, né, dessa cultura são utilizados também para a produção de biodiesel, né, biodiesel, etanol. Então, assim, nós temos um país realmente privilegiado por ter essa grande capacidade de produção de energia limpa. E aqui no Brasil, como vocês estão vendo no gráfico, 38,4% é derivado aí do petróleo, enquanto que o carvão mineral é 5,7%. Deixa eu abrir aqui a cela que chegou mais alguém. Então, voltando aqui à nossa aula. Posso perder o raciocínio. O gás natural é 10,7%. Já a energia hídrica é 12,7%. E outras renováveis 31%, no caso. Então a energia nuclear aqui no país ela é muito pequena lá. É uma fatiazinha pequenininha que está lá num tom magenta, eu acho. Que dá 1,5%. Isso é bom porque a energia nuclear ela oferece muitos riscos ao ambiente e à saúde da população, visto que se houver uma tragédia como a que ocorreu em Fukushima, no Japão, a radiação, né, aquele acidente que aconteceu também em Chernobyl, na Ucrânia, pode ocasionar aí doenças degenerativas e incidências de muitos casos de câncer. Então é bem complicado, né, ter esse tipo de energia no nosso país. O bom seria que nem existisse, do meu ponto de vista, sabe? Analisando assim de forma ambiental, era bom que nem existisse a energia nuclear, mas infelizmente é necessário, não é uma fonte de energia necessária para manter aí o consumo nacional, por essa demanda, né, de energia. Então assim,
aqui nós tivemos aqui um panorama, né, do cenário global a nível do mundo e do nosso país. Aqui nós temos aqui uma tabela das matrizes energéticas com o percentual, né, tudo certinho, das não renováveis, o que representa a nível mundial. A nível mundial, 86,4% não são renováveis, ou seja, são derivadas de petróleo e outros como o carvão mineral. Já no Brasil, 56,3% não são renováveis. Então, assim, já se mostrou que no Brasil ele produz mais. Ela ainda, embora seja alto, né? Mas a nível de mundo o Brasil ainda se destaca por produzir uma energia renovável bem maior. Isso a gente vê aqui no gráfico, na parte aqui tem renováveis. Aqui, ó, passar o mouse para vocês verem aqui, ó. Renováveis, 13,6% no mundo e no Brasil 43%, ou seja, a produção 43,7%. A produção no Brasil é muito superior à produção mundial de energia renovável. Eu fiz essa tabela, pessoal, em duas cores para a gente destacar as renováveis e não renováveis. As renováveis estão em tom verde aí, ó. Está em tom verde. Vai ficar fácil também de vocês identificar na hora de fazer as respostas dos questionários que seguirão. Então, assim, a matriz elétrica, né, aquelas que diz respeito apenas às fontes de energia disponíveis para a geração de energia elétrica em determinada região ou no planeta. Ela tem um destaque especial na matriz energética, pois, como estudamos, após a Revolução Industrial, a energia elétrica passou, na verdade, a ser essencial para a economia mundial. Hoje é impossível se imaginar um mundo sem energia elétrica. Toda a tecnologia que nós temos, ela depende de energia. Isso é dentro de nossas casas, quanto fora dela. Certo? Então aqui nós temos a matriz elétrica mundial em 2016. É claro que de 2016 para cá houve alguns avanços, né? Só que como os livros ainda não atualizaram esse conhecimento, a gente pode até, se quiser, fazer uma pesquisa para ver como é que está isso no cenário mundial hoje. Então aqui nós temos... Deixa eu abrir aqui a sala para mais uma pessoa. Boa tarde. Então olha aqui. Aqui nós temos a matriz elétrica mundial em 2016. Nós temos aqui as outras renováveis, o petróleo, nós temos o carvão mineral, o gás natural e a nuclear. Então essas aqui, pessoal, elas são somente para a produção de energia elétrica. Porque tem algumas que vão funcionar o quê? Máquinas de outro sentido, né? Para produzir calor, para produzir força motriz, para mover algum motor, alguma coisa. Mas só para produzir energia elétrica tem esses percentuais, essas margens. Tá certo? Então, pessoal do 8º ano e do 9º ano. No 9º ano não vai precisar fazer essas atividades, só se realmente quiser. Essas atividades aqui é para o 8º ano, mas foi bom para que o 9º ano também tenha conhecimento do que foi tratado, que deveria na verdade ser tratado ano passado, mas como nós sabemos, né, tá complicado. Olha só, nesse gráfico é possível notar que 75,9% da energia elétrica produzida no mundo é gerada a partir de fontes não renováveis, ou seja, ela ainda está no ranking, né? Está em cima. As energias não renováveis ainda estão no ranking. E apenas 24,1% é gerada a partir de fontes renováveis, como no caso da hídrica e eólica, e solar, e geotérmica, oceânica e biomassa. Esses dados revelam que as usinas termoelétricas são atualmente as grandes responsáveis pelo suprimento de energia elétrica no mundo. Em alguns locais do planeta, essas usinas são muitas vezes as únicas formas de gerar energia elétrica, pois faltam recursos naturais como rios, ventos constantes, fontes geotérmicas e alta incidência de raios solares. Ou seja, tem lugares que realmente não tem como produzir energia senão utilizando esse tipo de energia nuclear, no caso. Deixa eu
permitir trazer mais um. Boa tarde. Bom, aqui abaixo, né, após explicarmos todo esse conteúdo aqui, né, vocês podem também dar uma pincelada aí no livro de vocês, na página 24 e 25. Aqui eu fiz um breve resumo, né, destacando aí as informações mais necessárias e relevantes para essa aula. E aí vocês vão poder ter acesso, né, ao livro de vocês, já que vocês têm, e fazer também uma pesquisa mais aguçada. Caso queira, também pode fazer o uso do Google, né, para fazer suas pesquisas. Então aqui tem uma atividade com 6 questões, tá certo? 6 questões. E é isso. As atividades que eu elaborei aqui, elas não são difíceis, tá? Ela está adaptada para a realidade que estamos vivendo atualmente. E vamos para a nossa aula agora do 9º ano. Pessoal, 9º ano, fique atento que a gente vai iniciar agora, tá? No 9º ano a gente vem trabalhando aí os modelos atômicos, né? A gente já viu o modelo atômico de Thomson, já falamos um pouco do Rutherford, e hoje a gente vai ainda mastigar um pouco esse conhecimento aí do que é a matéria, né? Como é que essa matéria ela surge, né? O que seria o átomo, na verdade, os modelos atômicos. Em 1909, alguns anos após os experimentos de Thomson, que foi aquele que a gente viu lá na aula passada, o físico neerlandês Ernest Rutherford pediu aos seus alunos de doutorado que fizessem, né, um experimento. E eles fizeram esse experimento com o objetivo de testar e provar o modelo de Thomson, que é o modelo anterior, para a constituição da matéria. Então, assim, sabendo que a matéria se constitui, pessoal, sempre foi muito importante para que você, através desse conhecimento, possa desenvolver novos materiais, né? Novos materiais, e a química por trás disso. A medicina hoje está muito avançada por conta da descoberta de novos materiais, de novas substâncias, de novos compostos. Então é importantíssimo para a ciência estar sempre explorando aí esse conhecimento, que é descobrir a constituição das coisas. Lá no passado foi feito aí esse teste, né, um experimento, um material radioativo, o polônio, que já se sabia emitir partículas de energias positivas. Então ele já tinha esse conhecimento que o polônio era capaz de emitir uma carga positiva de energia, chamada de partículas alfas. Eles então colocaram uma amostra desse material em um bloco, que eu vou mostrar aqui embaixo como é que foi feito isso aqui, ó. Esse blocozinho aqui, eles colocaram aqui um pedaço, né, uma pequena quantidade de polônio, e fizeram um furo para que a energia gerada por esse polônio ela pudesse sair por aquele furo de forma direcional. Então aqui vocês podem observar que os feixes de partículas de carga positiva emitida pelo polônio eram direcionados sobre uma finíssima lâmina de ouro através da placa. Havia um anteparo fluorescente, que é essa partezinha aqui, ó, como se fosse um aro de bicicleta, como se fosse um aro, e aqui uma placa de ouro. E eles puderam ver através desse experimento que os raios emitidos aí do polônio, alguns conseguiam atravessar de forma reta, né, atingir um ponto reto, mas ele acabava também se desviando em outros pontos, ele acabava se desviando. E isso acabou provando a teoria anterior de Thomson. Vamos ver aqui, através da placa havia um anteparo fluorescente que permitia observar a incidência das partículas. O objetivo era observar se as partículas iriam sofrer algum desvio ao passar pelos átomos da lâmina de ouro, ou se seguiriam em linha reta. Então eles observaram que alguns realmente eles seguiram em linha reta, mas outros feixes de luz, né, desse experimento foi desviado. Então ficou provado aí, que a análise que eles fizeram, né? Na análise que eles fizeram, eles encontraram essas 3 situações aqui, ó. Analisando os resultados obtidos de Rutherford, percebeu-se 3 situações diferentes e fez as seguintes observações. Deixa eu abrir a sala aqui para mais uma pessoa entrar.
Quem chegou agora, a gente está na aula do nono ano. Quem é do oitavo, a gente já terminou a aula do oitavo e a gente já está no nono, tá certo? Continuando aqui o assunto. Analisando os resultados obtidos de Rutherford, percebeu-se 3 situações diferentes e fez as seguintes observações. A maioria das partículas conseguia passar pela lâmina de ouro, sem sofrer desvio algum, ou seja, havia um espaço vazio nesses locais, ausente de carga positiva. Então, pessoal, aqui na lâmina de ouro, como vocês viram aqui na imagem, isso aqui não tem furo não, viu? Aqui a lâmina de ouro não tem furo não. É o feixe de luz que consegue atravessar a lâmina de ouro. Conseguiu atravessar a lâmina de ouro e por ele ter atravessado a lâmina de ouro, eles conseguiram constatar que os átomos que compõem a lâmina de ouro havia umas frestas, né, uma abertura para que esses átomos conseguissem passar do polônio. Aqui, algumas partículas, aqui no caso da segunda, né, segunda aqui, ó. Algumas partículas, ao atravessar a lâmina de ouro, sofreram desvio. Isso significa que elas encontraram pequenos obstáculos em sua trajetória, atrapalhando o percurso em linha reta. Então, eles encontraram esses obstáculos, são cargas também elétricas, né? Ou seja, havia cargas próximas à passagem das partículas. Uma pequena quantidade de partículas não conseguiu atravessar a lâmina, voltando para o lado de onde foram lançadas, evidenciando dessa forma que elas encontraram um obstáculo fixo de cargas positivas pelo caminho e colidiram de frente com elas. Após a análise de seu estudo, Rutherford concluiu que os átomos possuíam um núcleo, o qual era formado por prótons, partículas de carga positiva. Já as partículas de carga negativa, os elétrons, realizavam os movimentos. Ou seja, nesse esquema aqui que eu vou mostrar a vocês agora, esse esquema aqui, que é o esquema mais utilizado para representar graficamente o átomo, vocês veem que aqui na eletrosfera, a eletrosfera, pessoal, é essa parte, esse desenho como se fosse essas órbitas onde os elétrons percorrem, certo? Então, esses elétrons aqui, deixa eu passar aqui o mouse em cima, essas bolinhas aqui, elas são carregadas negativamente, diferente dessas que estão no centro, que possuem carga positiva. Então, essas cargas negativas, elas ficam girando em torno da positiva, certo? Bom, agora depois de vocês lerem esse material, que também está no livro de vocês, eu não sei se eu coloquei aqui a página, mas coloquei na página 26. Se vocês precisarem de subsídio, né, de informações para resolver essas questões, vocês vão entrar lá na página 26 do livro de vocês e vão encontrar mais algumas informações para responder as atividades abaixo. Aqui embaixo eu coloquei algumas atividades simples, não são atividades com nem um pouco de teor complexo, né? Vocês vão ver que, segundo os estudos acima citados, o átomo possui o quê? Núcleo, não tem núcleo, não há estudos que possam que apontem a existência de um núcleo. Então são perguntas bem simples, bem fáceis, acredito que vocês vão conseguir responder e vão também entender o assunto, né? Deixa eu abrir aqui a sala para mais uma pessoa. Boa tarde. Então, pessoal, olha só. Agora a gente vai entrar aqui na nossa aula de ensino religioso, certo? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida e você não tiver coragem de fazer a pergunta aqui no grupo, você pode perguntar também lá no privado, tá certo? Lembre de ler o material de vocês, porque vocês agora mais que nunca tem que serem autodidata. Eu tenho que estudar mesmo, porque senão eu vou meter a cara no livro e vou estudar. Se vocês não se instigarem a querer estudar nesse momento, aí não sei o que vai ser, né? Porque passar só por passar não adianta. A gente tem que ter uma bagagem, ter algum conhecimento no geral. Vamos lá para a nossa aula de ensino religioso para os 2 anos. Tanto o oitavo quanto o nono é o mesmo assunto, certo?
Aqui está a do oitavo, mas é para os dois, tanto faz. Mas a do nono vai estar com o nono aqui, aqui está um oitavo, né? Bom, aqui a gente vai estudar, pessoal, um pouco sobre a religião do hinduísmo. Uma religião aí que tem origem na Índia, né? E ela tem aspectos muito interessantes. Se a gente parar para pensar, estudar essa religião, ela tem uns aspectos muito interessantes. E faz parte daquela cultura, né, dos hindus. Vocês veem aqui a imagem de um deus elefante. Tem a imagem da Vishnu, uma deusa também do hinduísmo. Então a gente vai agora ler um pouco aqui o texto e tentar, tentar se encontrar aí no que está sendo abordado, tá certo? As tradições religiosas são um pertencimento humano, ou seja, elas fazem parte do nosso contexto social e cultural de um povo. Uma das razões pelas quais vários indivíduos buscam algum tipo de religião é para colocar ordem na vida. Então, assim, um certo antropólogo havia dito outro dia, né, eu assistindo uma reportagem, disse que se Deus não existisse, ele seria criado. Porque a humanidade, eles precisam da existência de algo que seja superior a eles, para que eles possam ter tipo uma disciplina, viver disciplinados por alguma coisa, né, que rege uma coisa maior. É claro que esse é um conceito mais científico, né, mais filosófico da questão. Por causa das intempéries do cotidiano, as pessoas buscam na fé religiosa sentido para a vida. Você vê aí várias pessoas indo para as igrejas, tentando se encontrar, né, tentando se enxergar. Alguém está querendo fazer uma pergunta? Tem alguém aí? Ô Ingrid, ligue o microfone, Ingrid. Para não atrapalhar a aula. Olha só. Então assim, por causa das intempéries do cotidiano, as pessoas buscam na fé religiosa o sentido para a vida, espiritualidade, esperança para viver e também orientações para uma conduta correta, no caso a ética. É um ramo da filosofia e as religiões possuem seu repertório doutrinário, princípios éticos. Então vocês vão ver aí na religião católica algum princípio ético, na religião evangélica um princípio ético. Por exemplo, tem religiões... Por favor, quem tiver com o som ligado, o microfone, desligue. Voltando aqui. Com isso, podemos concluir que a religião e a filosofia andam juntas. Geralmente, quando uma pessoa procura uma religião e adere a ela, consequentemente aceitará os princípios éticos e morais dessa religião. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas pessoas diziam assim: na lei dos crentes não pode usar short, não pode usar saia curta, né, tem que ser saia comprida, porque aquilo ali faz parte do princípio ético daquela religião, né? Tem religiões, no caso dessa religião do hinduísmo, eles não podem comer, por exemplo, carne. Eles não comem carne de nenhum tipo, porque eles acreditam que comendo aquela carne, eles estão comendo algum parente deles também que morreu e se reencarnou. No hinduísmo, pessoal, eles acreditam na reencarnação. E a reencarnação não só na espécie humana, você pode se reencarnar em qualquer outro tipo de animal. Por isso que eles não fazem uso do alimento animal, tá certo? Eles não comem carne. A ética no hinduísmo. A ética do hinduísmo funda-se no karma, a lei moral da causa e efeito, e no dharma, o conceito do caminho moral correto que cada pessoa deve seguir. Como o caráter e as circunstâncias de uma pessoa variam, a fé lhe oferece maneiras de viver bem e seguir seu dharma.
Aqui nós temos o autor, né, o Y 2011, página 172. Aquilo que faço aqui e agora terá consequências nas próximas reencarnações. Então isso é uma crença do hinduísmo. Se você fizer alguma coisa de ruim agora, quando você se reencarnar, você vai pagar um alto preço por conta daquilo que você fez lá no passado. Então assim, você acaba também levando o que eles chamam aí de karma. O fiel hindu procura, a partir dos seus méritos e esforços próprios, ter uma conduta moral que lhe garanta viver melhor em outra vida. Mas qual a diferença entre karma e dharma? O termo dharma vem do sânscrito, que significa ação, ato, trabalho, e está ligado às consequências das ações feitas pelo homem. Então, pessoal, eu vou me ater só a essa parte do texto. Eu quero que vocês leiam o restante, certo? Para a nossa aula não ficar muito extensa. Vocês leiam o restante. Então, vocês viram aqui que tanto na religião aqui do hinduísmo quanto nas outras religiões, a ética ela é fundamental para que essa religião ela tenha sucesso. Nessa outra parte que eu estava lendo aqui com vocês, vocês vão ver aí como é que se dá realmente o hinduísmo, né? Em que é que eles acreditam, como é que eles cultuam os deuses dele, o que seria de fato esse karma e o que seria de fato esse dharma. Então aqui é mais leitura, né? Eu peço que vocês leiam esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, quiser discutir alguma informação, ou alguma coisa que você achou interessante na leitura desse texto, aí vocês mandam para mim lá no privado, né? Eu achei interessante isso aqui, né? Eu queria que vocês participassem comigo aqui, fizessem alguma consideração. O material de vocês eu vou mandar assim que eu terminar a aula aqui, eu vou mandar o material. Vocês vão fazer as correções, né? Vão responder. Eles vão responder e vão tirar um print, vão fazer uma foto e vão mandar para mim para que eu possa fazer a correção e devolver para vocês. Pessoal, uma coisa. Alguns alunos têm enviado para mim as atividades escritas de lápis grafite. De lápis grafite não dá para enxergar porque a câmera já não foca bem, né? Então assim, eu peço para que vocês respondam as atividades de caneta. Faça de caneta preta, azul, não importa. Contanto seja de caneta. E as respostas também faça de caneta. E se fizer de lápis, eu não tenho como ver. E outra, tente fazer uma foto com o máximo possível de qualidade. A foto. Vá para um ambiente mais claro, tire a foto e manda para mim, que é para mim fazer a correção. Vocês talvez pensem que não estão sendo acompanhados, mas vocês estão sendo acompanhados, não só por mim, mas pelos demais professores. E se por algum motivo chegar alguma reclamação aos pais de vocês, por alguma coisa, né, que tenha acontecido, vocês não fiquem achando que foi em vão, não. Se fizer alguma reclamação é porque realmente estava precisando, tá certo? Tem um aluno que acabou de entrar e a gente já está realmente encerrando essa nossa aula de hoje. Então, a atividade do 9º ano e a atividade do 8º ano, ela é praticamente a mesma, não muda nada, certo? Na verdade, ela é a mesma. Se você tiver mais alguma curiosidade sobre essa religião, o hinduísmo, peço que vocês pesquisem no Google, já que a gente não tem livro de ensino religioso para partilhar com vocês. Você vai lá no Google e vai pesquisar e você vai descobrir mais coisas sobre essa religião. Ela é muito interessante, pessoal. É muito interessante. Tem assim umas coisas rituais, né? Alguns rituais que você olha assim, você não imagina que as pessoas façam isso pela sua religião e realmente fazem, né? Bom, pessoal, por enquanto é só, tá certo? A nossa aula ela vai se encerrar agora. Eu vou pedir para que vocês liguem a câmera para me fazer o print da foto de vocês, já que o telefone de vocês em qual vocês estão logados não está no nome de vocês, né? O chip, alguma coisa do tipo. Aqui aparece o nome de outras pessoas. Então ligue a câmera, por favor. Todos, eu quero que todos liguem a câmera.
Isso. Eu vou fazer aqui o print de vocês. Vocês entenderam a aula? Quem entrou comigo desde o começo deve ter entendido alguma coisa, né? Quem pegou já no final. Mas quem não pegou do começo, não se preocupe não. Eu vou postar a aula de vocês lá no canal nosso do YouTube, no proficienciarocha.gmail.com. Eu vou postar ela e vocês vão poder ver essa aula lá também. Bom, pessoal, até mais. Bom final de semana para vocês, certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Tchau. É o que? Ele tem. Qual será aquele negócio lá que o senhor enviou sobre a chamada? Eu botei meu nome, botei a série, quando eu fui apertar, aí eu botei um 8, mas foi errado a série, mas eu sou o 8º ano, entendeu?